Boa noite, igreja linda e abençoada. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, viu? Estou muito feliz, você pode se assentar. Glória a Deus. Muito feliz, grato a Deus por esta honra. Para mim é dupla honra estar com vocês celebrando o Senhor. Já é uma honra ministrar a sua palavra para mim. É um privilégio desde os meus 13 anos de idade. Graças a Deus por tudo. Minha gratidão ao pastor Renan, a sua equipe, toda essa organização. Vocês são uma inspiração. E eu disse aqui uma vez, nada se cria, tudo copia. A gente vem e fica de olho. A minha esposa foi dar uma volta no Kids para ver algumas coisas, pegar algumas estratégias, afiar a ferramenta. Vocês são, de verdade, uma referência. Muito grato por estar aqui, pastor, pastora. Deus abençoe vocês. Vocês são incríveis. Eu já gosto do pastor, mas quando ele me chama de lindo, irmão, acabou. Porque são poucos homens que me chamam de lindo. Ele chega, pastor, você é lindo. Eu falei, nós empatamos então, você também é, pastor. Né? E nós somos héteros, graças a Deus, tá? Somos héteros. Lindo. 3 pessoas me chamam de lindo. Ziara, minha esposa, minha mãe me chamava e agora o pastor Renan. Feliz por estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida dos apóstolos, Naor e Zezé. É um presente de Deus para mim. Há 5 anos a gente caminha junto na mentoria de pastores. É muita bênção caminhar junto com vocês. Antes de pregar, eu preciso celebrar o nome de Jesus pela minha família, pela minha esposa, a Damaris e a Damires. Hoje nós estamos completando 13 anos que nós deixamos a Serra para nos envolver com uma obra missionária. E exatamente amanhã o caminhão estará em Aracruz para trazer a nossa mudança de volta para esse município. Aprove o Senhor que nós estivéssemos de volta aqui. Deixamos tudo aqui em 2010 e fomos para a cidade de Bandeira, no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é uma região que compreende Minas e uma parte da Bahia. E lá é dividido em Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. Nós estávamos lá no Baixo Jequitinhonha, cidade de Bandeira, onde as coisas são bem mais difíceis. As meninas foram para lá acompanhando o chamado do seu pai e da sua mãe, tiveram impacto com Deus lá. Quem sabe em uma conferência eu poderei detalhar mais sobre isso. Mas a minha gratidão a Deus pela chama que existe no coração da minha esposa, pastora Ziara, e da Damaris e da Damires, que já atuam no ministério e são uma bênção. Para mim é uma alegria compartilhar Jesus na companhia de vocês. Amo vocês até a eternidade. A Ziara... Glória a Deus. Tomar até uma água que eu fiquei emocionado. E a Ziara fez uma mentoria que aquilo foi um divisor de água para ela. Ziara, desde os 15 anos, sempre foi uma mulher de Deus. Muito disposta, muito disponível, muito sábia, muito prudente. Sábia ela era muito, porque casou comigo, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu sou uma pregação. Eu casei. Não existe impossível para ninguém, tá, irmão? Eu sou uma pregação. E a Ziara é uma bênção na minha vida. E eu lembro uma vez, pastora Cirlei, eu lembro uma vez que ela não é de faltar. E teve um dia que ela quase faltou, ficou desesperada, mas teve um dia que ela faltou, não foi por culpa dela. Ela veio, como a gente morava em Aracruz, morava, não sei, a mudança vai vir amanhã. Ela pegou um ônibus de Aracruz para Nova Almeida, de Nova Almeida para Jacaraípe, de Jacaraípe para Laranjeiras, de Laranjeiras para pegar o Barcelona. Chegou aqui, era 10 horas, a mentoria já tinha acabado. Ela sentou aqui fora, diz ela, chorou, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou no coração dela, mas ela foi tremendamente impactada. Essa palavra também é para celebrar o nome de Jesus pela sua vida, pastora, porque você disse sim para esse ministério específico. Eu não sei se no estado tem algo de tamanha importância quanto isso, viu? Tem o 1 e o 2, não é?
A Ziara fez só o 1, ela precisa fazer o 2 agora mais perto, vai ficar mais fácil. Quem não fez, as mulheres que não fez ainda, por favor. Vamos ler um texto bíblico. Minha alegria de poder abrir a Bíblia para vocês. Eu disse um tema, princípios de uma fé robusta. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10. Enquanto você acha, minha alegria também de ver Fábio. Fábio é um diácono da nossa igreja, um jovem que responde ao chamado de mestre, é um servo do Senhor, a gente se conhece desde adolescente, é músico, instrumentista, faz parte aí de bandas que tocam para esses cantores que vêm ao estado, mas é um servo do Senhor, um diácono, serve na nossa igreja e é um homem de Deus, o Fábio. Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10, eu não posso deixar de saudar os irmãos que estão online. Eu estive esses dias também sendo abençoado por vocês, fiquei sabendo que pessoas fora da nossa nação também estão acompanhando. Deus te abençoe em Cristo Jesus. 1 Samuel, do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 10, olha o que diz a poderosa palavra do Senhor. Eu vou ler com vocês no telão. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Convide Jessé para o sacrifício. E eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém. As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também, não foi este que o Senhor escolheu. Até o versículo de número 10. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela leitura na sua palavra. A sua palavra é a verdade. Toca-nos nesses minutos finais desta reunião tão importante aqui, nesta noite. Te pedimos no nome de Jesus. Meus irmãos, esse evento, 12 dias de semente para 12 meses de colheita, é um evento específico de Deus para vocês. Vira o ano, mas muita coisa precisa chegar no lugar para que nós tenhamos uma perspectiva. E a nossa perspectiva, óbvio, precisa estar 100% em Deus. Esse evento é um reforço. E que reforço? Porque ele precisa ser uma base, uma estrutura, um fundamento para a sua vida espiritual, um norte para a sua vida espiritual. Louvo muito a Deus pela visão da igreja, porque eu sei que os 12 primeiros dias do ano não são fáceis. São dias difíceis, porque envolve muitas decisões. E eu sei que a boa parte de vocês estão gozando de suas férias, e que, por direito, deveriam estar descansando ou fazendo uma outra coisa. Mas nós sabemos que nós não somos daqui, nós somos forasteiros e peregrinos. Então, nosso alvo é o céu, e enquanto a gente está aqui,
a gente precisa se preparar. E principalmente, a nossa vida espiritual precisa estar em dias com Deus. Eu venho aqui sempre, esse é o 4º ou 5º ano seguido, eu venho sempre com uma admiração muito grande. Hoje é o 10º dia. Tem gente aqui que não faltou nem um dia. Eu tenho uma curiosidade. 100% da igreja mora aqui em Barcelona? Não. Quem mora distante de Barcelona? Levante a mão. Em bairros vizinhos. Olha aí. Eu venho de Aracruz, talvez eu seja o que esteja vindo mais longe, mas por certo você teve que se deslocomover de um outro bairro para estar aqui. E o que te fez estar aqui é aquilo que vai queimar para o seu coração todo esse ano para a glória do nome de Jesus. Veja bem, esse texto é um texto que a gente tem um costume muito grande de pregar, relacionando ele à unção de Davi como rei de Israel. E de verdade, o contexto principal desse capítulo 16 de 1 Samuel é exatamente isso. Porém, em um dos meus devocionais, eu percebi algo muito importante que impactou o meu coração e que por isso eu gostaria de compartilhar com vocês. A missão de Samuel nesse tempo era uma missão muito dura, muito difícil. Israel está vindo dos 300 anos de pura apostasia, escuridão, e o povo cada um fazia o que queria. Na verdade, depois de Juízes, a gente tem esse período negro em Israel, onde cada um fazia o que queria, porque tem um espaço entre a morte do último juiz e o nascimento de Samuel, que também exerceu a função de juiz em Israel. Israel pegou um povo dilacerado espiritualmente, mas Saul foi ungido a rei, porém Saul desviou-se dos caminhos do Senhor e dos propósitos que Deus tinha estabelecido e decretado para um rei em Israel. Então Deus rejeita Saul. E Samuel, como o profeta de Deus e o juiz da nação de Israel naquela ocasião, ele deveria ungir. E aí a missão de Samuel não era das mais fáceis, porque seria mais fácil se Saul tivesse morrido, mas Saul estava vivo. Então, por isso o questionamento de Samuel nos primeiros versículos do capítulo 16. E Deus envia Samuel para encontrar-se com esse homem que não tinha, talvez, perspectiva nenhuma de receber o profeta. Quando o profeta chega, é um susto para Jessé. A Bíblia fala muito pouco deste homem, muito pouco. Jessé pertencia à tribo de Judá, era um morador de Belém. Jessé é neto de Boaz, é filho de Obed, filho de Ruth, neto, de Boaz. E ele tinha 7 filhos. Eliabe, o primogênito, Abinadab, Simei, Natanael, Radai, Ozem e Davi, o que foi ungido a rei. A tradição da igreja diz que esse homem era um homem simples e um homem próspero. Pertencia a um povo, a um clã simples, ali em Belém de Judá, mas era um homem próspero, e próspero conforme a tradição judaica. Não era próspero só porque ele tinha ovelhas, só porque ele tinha posses, não. Jessé era próspero porque ele era alguém fiel a Deus e fiel à sua nação. E esta é a principal definição de prosperidade para um judeu. Ser fiel a Deus e ser fiel à sua nação. E Jessé era. A prova disso está nos seus filhos, que servia ao exército de Israel. Uma das passagens bíblicas que a gente lê sobre Davi, principalmente antes dele enfrentar Golias, é que Davi tinha ido ao campo levar alimento para os seus irmãos que estavam servindo o exército. Então, algumas coisas deixavam a vida de Jessé muito rica e próspera. É uma tradição em Israel até hoje ter filhos, e quando o homem tem filhos homem, esse homem é considerado próspero. Existe essa tradição. E se existisse um homem próspero naquela região, Jessé era um padrão de um homem e de uma família próspera, porque ele tinha 7 filhos. E querendo ou não, o pai, ele cria uma expectativa nos seus filhos. Nós não temos essa tradição de olhar para a nossa prole e valorizar mais a ala masculina do que a ala feminina.
Nós não temos essa tradição, mas essa era uma tradição séria, seríssima para um judeu. Jessé era realizado como um homem, pai de família, patriarca, temente a Deus, fiel à nação. Jessé, estou realizado. Meus filhos, a maior parte deles são homens e eles servem o exército de Israel. Ele estava de verdade realizado. E aqui quando Samuel chega e convida ele para um culto, para sacrificar o Senhor, aquilo foi recebido com muita honra, com muita alegria e com muita expectativa. A Bíblia não trata de detalhes desse encontro, mas a gente entende que no meio desse culto, no meio desse sacrifício, muitas coisas foram reveladas para Jessé. Muitas coisas foram reveladas e, óbvio, a expectativa de Jessé foi aumentando. Ele que já era bem realizado com seus filhos, com a sua família, agora a expectativa aumenta um pouco mais. E aí a conversa continua e Jessé vai com Samuel para o sacrifício e Samuel explica muito bem para ele: eu vou te fazer saber o que hás de fazer. O Senhor explica para Samuel. E Jessé fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões saíram, e aqui no versículo 5, os anciões perguntam a de paz, porque ele estava entrando nesta cidade. Agora observe, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe, e Samuel no seu coração disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, houve uma recusa da parte de Deus quanto a Eliabe. Se houve uma expectativa no coração de Jessé de que Eliabe seria o rei de Israel, ninguém poderia dizer que Jessé estivesse pensando asneira. Porque de verdade, Eliabe, sendo o primogênito, ele cumpria todos os requisitos para ser o rei de Israel. Qual era o padrão para ser um rei em Israel? O único rei que Israel tinha. E o padrão era Saul. E qual era o padrão de Saul? Aquele homem que sobressaía nos ombros de todos os homens de Israel. Alguém preparado. Eu não tenho dúvida, a Bíblia não tem essas entrelinhas. Mas Jessé teve uma expectativa de que Eliabe seria. Mas só que logo vem a recusa, e aí essa recusa continua, porque o Senhor disse para Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. E isso aconteceu 6 vezes. Resumindo, a expectativa de Jessé estava alta, mas quando chegou no versículo de número 8, olha bem: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse. Houve uma expectativa e Jessé disse: ora, se Eliabe não serviu, os outros filhos por certo servirão, porque a maior parte dos meus filhos estão servindo o exército, e se é para um rei em Israel, pelo padrão que nós conhecemos, os meus próximos filhos servirão. Passaram-se todos. E a resposta foi não. E agora? O que fazer diante de uma expectativa frustrada? Porque nenhum daqueles que Jessé propusera foi escolhido. Nenhum. Nenhum dos planos do script de Jessé funcionou. E não foi que funcionou com um carinho, dizendo: olha, quem sabe da próxima vez, quem sabe na próxima unção. Não, foi assim: não serve, não é este, não é por esse padrão. Aí imagina essas notícias negativas, uma atrás da outra, principalmente em algo que é bem provável que o coração de Jessé, a expectativa estava lá em cima. Eu parei e fiquei pensando: como é que Jessé pôde administrar essas negativas de Deus, da boca do profeta para ele? Não!
Pastor, mas e Deus diz não para a gente? E como? Às vezes a gente se faz de surdo. E a gente faz a nossa matemática, sabe, Fábio? E acha que é aquilo ali. E Deus vem e diz: joga a calculadora fora, porque não é por esse padrão que eu vou atuar na sua vida. E aí? Como é sobreviver depois desses não vindo da parte de Deus? E possivelmente de onde nós não esperaríamos. Porque Jessé, segundo a tradição, era um homem cumpridor da lei. Próspero porque ele era também um cumpridor da lei. E agora, o que fazer? O que fazer com essa frustração? Não sei se você já passou. A gente vai entender sobre frustração quando a gente alcança a maturidade. Uma criança aí não sabe o que é frustração. Ou às vezes um adulto que não atingiu a maturidade. Porque quando a gente atinge a maturidade, a gente precisa aprender a conviver e a sair de situações que podem nos frustrar e acabar com a gente por causa desse sentimento. O que a gente aprende com Jessé aqui é muito mais do que eu vou pregar em 30 minutos. É muito mais. Se você para meditar sobre isso, você percebe que há muita coisa do que a gente faz é na expectativa de que vai dar certo conforme o que a gente pensou. Deixa eu te falar aqui, todos nós somos terráqueos, todos nós somos pecadores, nós somos iguais e estamos nivelados nesse momento aqui, porque o que não pensa assim não é terráqueo, é um extraterrestre. Todos nós passamos dificuldades e muitas, e nenhum de nós fomos programados para viver uma frustração. Se alguém foi programado para viver uma frustração, por favor, você não é um homem, você é um super-homem, você não é mulher, você é uma mulher maravilha. Porque todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por momentos que a frustração nos pegou e fez a gente recalcular muitas coisas. E é cansativo o retrabalho. É cansativo fazer o propósito de novo, desenhar o projeto de novo, traçar um novo caminho, colocar novas bases. É cansativo. O pecado faz isso com a gente. A gente não quer a resiliência. A gente quer que seja bate e pronto. A gente quer é o fast food. A gente quer é a coisa rápido, na velocidade máxima. E parece que o criador do WhatsApp sabia que a gente tinha essa dificuldade, né? Não sei se você ouve os áudios em velocidade 2, mas eu confesso aqui o meu pecado. Eu consigo entender muitas vezes a mensagem, mas tem mensagem que está lá na velocidade 2. Eu estudo EAD e as aulas de vídeo em EAD também. Tudo na velocidade 2. Confessando o meu pecado diante de vocês e na rede de computadores. Quem é que é capaz de lidar com frustração e sair 100% de todas as frustrações, principalmente quando é feito um plano, um planejamento? E quando este planejamento tem uma estrutura, tem uma história. Nós vimos Samuel ungir Saul com estas características que eu tenho nos meus 6 filhos. Ora, Samuel não terá dificuldades para escolher um rei na minha casa, porque na minha casa eu tenho filhos que correspondem ao padrão para reis de Israel. E aí Deus diz para Samuel: nenhum destes eu escolhi. Como lidar com frustração? Eu tive uma experiência minha, particular, e eu estou sendo curado. Luto. Eu luto contra o luto da minha mãe. A minha mãe foi a maior referência na minha vida. A minha mãe ficou 15 ou 20 dias no hospital. O período em que minha mãe ficou no hospital era um período que a gente estava celebrando 15 anos da Damaris. A gente estava celebrando 15 anos da Damaris com uma felicidade muito grande, da minha família, toda a família reunida e a minha mãe na UTI no hospital. E nasceu uma certeza no meu coração. Eu disse: Senhor, a minha mãe vai voltar para casa. 70 anos de idade.
a maior referência que eu tenho de vida com Deus na minha vida. Ela foi. A maior inspiração para viver uma vida com Deus foi a minha mãe. Sobre isso aqui? Sobre frustração? Ela era mestre, doutora. Eu orei até o último dia. Quando a assistente social disse, traga os documentos para levar o corpo da sua mãe. A partir daquele dia eu iniciei uma luta. Como sobreviver a esta frustração? Eu já orei de pessoas serem curadas. Eu já coloquei as mãos e as pessoas se levantarem. Eu já fiz corrente de oração. De pessoas estarem na UTI, não reagindo mais aos medicamentos. E dias depois a pessoa, já participei disso, já vi isso. Nos meus planos aquilo deveria dar certo. Nos meus pensamentos aquilo deveria. E aí como agora conviver? Porque as expectativas muitas vezes geram essa ansiedade. E quando as expectativas são frustradas, traz consigo consequências ruins, como a frustração e o desespero. Mas o segredo é, como não desmoronar diante de uma frustração? Como continuar de pé, acreditando no mesmo Deus, com a mesma intensidade, ou talvez com uma intensidade maior, depois de uma frustração, depois de uma oração não respondida, de uma doença não curada, de uma resposta não recebida. E pior, a resposta recebida foi um não. Não. Porque Deus responde de duas situações, né? O silêncio e o não. Qual dói mais? Depende de cada um, né? Para uns, o não dói mais. Para outros, o silêncio dói mais. Como sobreviver diante de uma frustração? Como não desmoronar? Como Jessé não desmoronou? Não sei se você consegue entrar no texto como eu entrei. Mas você consegue ver aqui? Consegue fazer essa filmagem na sua cabeça de Jessé nesse culto? Sabe? Vamos cantar um hino. Não tem ambiente para cantar hino agora. Vamos celebrar? Não tem ambiente para celebrar. Samuel interrompe talvez esse silêncio dizendo assim, Jessé, acabou os filhos? Como se existisse um silêncio nesse culto. E Samuel interrompe dizendo, acabou os filhos? Tipo assim, acabaram todos os seus planos? Chegou aonde Deus queria, e aonde Deus queria, na estaca zero. Chegou na última folha, na última gota, no último fio, no último suspiro, na última hora, usou todos os seus recursos. Chegou o fim de todos os seus planos, os seus cálculos. E eu vou te falar, eu estou falando para uma igreja madura aqui que sabe que 2024 será um ano de luta. Será um ano de guerra, será um ano de batalha. Para o cristão não tem esse negócio, irmão, de achar que a gente vai ter vitória. Engraçado que a gente quer assim, eu quero um ano cheio de vitórias, e para ter vitória, e a luta é uma guerra. Não inventaram ainda vitória sem guerra, sem batalha, sem perseguição, e o pior, sem frustração. Porque enquanto a gente está guerreando, a gente está no exterior, né? Usando as armas. Mas quando a frustração atinge o nosso coração, aí é lá dentro. Como não desmoronar diante de uma frustração? A confiança em Deus e na sua palavra nos fará ter uma fé inabalável. Diga inabalável. Não, diga inabalável. E robusta. Só assim conseguiremos vencer esse sentimento, mesmo que tudo esteja contrário ao que foi planejado. A confiança em Deus e na sua palavra, e vou te falar, confiar é mais do que dar um crédito para Deus. Confiar é caminhar na certeza. Você não está vendo, mas está caminhando na certeza. Confiar é a expressão máxima da nossa fé. Esse elemento necessário para a sobrevivência espiritual.
uma coisa a gente precisa decidir: a nossa vida é espiritual, e se a nossa vida é espiritual, a nossa vida precisa ser fundamentada na confiança em Deus. A frustração vai vir e é inevitável, porque nós somos de carne. A tristeza vai vir e é inevitável. Agora, o que eu vou fazer quando ela vier, que é o segredo. E aí, quanto mais eu confio em Deus, mais certo eu sei que mesmo que eu tenha frustração, aquilo será momentâneo, porque o Espírito Santo de Deus vai atuar em meu coração, contornando aquilo que não precisa ficar, tirando e limpando todas as dificuldades que possam existir. A confiança em Deus e na sua palavra me fará ter essa fé inabalável. Ponto. A confiança em Deus, diga os homens comigo, diga: a confiança em Deus e na sua palavra me fará ter uma fé inabalável. Eu quero ouvir os homens dizendo inabalável. Não, só os homens héteros dizendo inabalável. Ah, horas. Aqui só tem macho, irmão. Davi falou para Salomão, né? Sê tu homem. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra. É a palavra de Deus que vai proporcionar um ambiente de confiança no seu cristianismo, na sua vida com Deus. Se você não tem confiança, é certo que a frustração vai te desmoronar. Porque isso está acontecendo aí. Você talvez conhece alguém que está desmoronado por conta de uma frustração. E aí, como diz a psicologia, quanto maior a expectativa, maior a frustração. Quanto maior a frustração, maior a destruição das suas emoções. Só que nós estamos aqui para receber esse recado de Deus, de que a confiança nele nos fará ter uma fé inabalável. Pode aplaudir ao Jesus. O salmista no Salmo 125 disse aqui: os que confiam são como o monte Sião, que não, mas continua firme. Firme quanto tempo? Firme quanto tempo? Firme quanto tempo? Só as irmãs, firme quanto tempo? Glória a Deus. Não é só um verão. Essa firmeza não vai durar só um inverno. Essa firmeza é para sempre. Pode desmoronar o mundo, o diabo e o pecado, mas a minha fé estará blindada, porque eu ficarei firme para sempre. Aleluia! Quem aqui vai fazer parte desse os que confiam no Senhor? Levante com autoridade a sua mão de verdade aqui. Isso, porque essa é uma declaração de que esta pessoa que está levantando a mão é alguém candidato a continuar firme para sempre. Aplauda Jesus agora com as suas mãos. Firme para sempre. Não é um conto da carochinha, e nós não somos um crente Nutella, nós somos crentes firme para sempre. Sentiu firmeza nesse irmão do lado aí? Fala nada com ele não. Porque tem uns aí, eu era da Assembleia, né? Hoje eu sou da Missão Caminho da Cruz. E na Assembleia a gente tem o costume de falar a paz do Senhor, irmão, né? E às vezes a gente encontra uns assim: paz do Senhor, irmão. Passou. Ai, irmão, recebe a sua vitória. Será? Uma vez a gente estava fazendo uma oração numa casa de uma irmã enferma. Aí a gente orou: você está curada em nome de Jesus, e tal e tal. Aí a gente está saindo, o irmão falou assim: se a dor voltar, toma o remédio. Não, irmão, pelo amor de Deus. Os que confiam no Senhor, tem eles aqui? Os que confiam no Senhor, tem eles aqui?
para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Espera aí. Enquanto você declara aqui para Deus dizendo, olha, eu não sei os outros, mas eu vou ficar firme para sempre, Deus está dizendo, pois diante da sua palavra, eu coloco a estabilidade, eu coloco o chão. Pode pisar, porque eu também estarei ao seu redor. De quem Deus estará ao redor? De quem mantém a sua confiança nele. Olhe para mim, não tem a ver com confiei uma vez. Não tem a ver com o museu, quando eu tinha tantos anos, não, tem a ver com a mesma fé. O Covid passou e nós vencemos o Covid, e cá para nós, hein? Cá para nós estamos com o peito estufado agora. Pode vir um Covid mais forte aí, por favor? Porque Covid nenhum vai tirar, doença nenhuma vai tirar essa chama, que não queima só os 12 dias do ano, queima os 12 meses do ano, e queimará para sempre. Aplauda Jesus mais uma vez. Cadê o tecladista? Cadê o tecladista aqui? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca. E seu nome? Seu nome é isso, Jeová. Irás. Eu creio se haja o que houver, venha. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo que vejo. Vivo que creio. Irás prover de novo. Sim, eu creio em ti. Aleluia. Fica ligado aí. Já estou terminando. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Isso, irmão, é isso. Glória a Deus. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em paz, em perfeita paz. Em perfeita paz. A gente estuda em casa. E o fluía com o Espírito Santo. Em perfeita paz. Não haverá espaço para outra coisa. Tu conservará em paz. Em perfeita paz. Vou ministrar. Vou profetizar sobre a sua vida. Eu disse que nós teremos guerra esse ano. Será um ano de guerra. Mas é o seguinte. Deus te dará paz em meio à guerra. Paz que vai constranger as pessoas. Como você consegue administrar isso? Como você consegue administrar estando numa guerra com tanta paz? Qual o segredo? O segredo está aí. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Todo mundo? Todo mundo? Todo mundo? Não. Todo mundo não. Aquele. Aleluia. Aquele cujo propósito está firme. Por que está firme? Porque em ti confia. Agora, irmãos, como ter essa fé robusta e inabalável? Percebe que eu falei fé robusta. Eu não disse tamanho. Não é o tamanho da fé. Jesus disse, Mateus 17, 20, que a fé dos discípulos poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. Jesus disse tamanho. Eu estou falando de fé robusta, independente do tamanho, até porque para a fé tamanho não é documento. O importante é você ter ela, e ela ser uma fé firme e certeira em Deus. Não é nas circunstâncias, até porque você não será moldado por elas.
E quando você tem essa fé constante em Deus, firme em Deus, ela a cada tempo, a cada circunstância, a cada inverno, a cada verão, a cada dor, ela vai tomando corpo, se tornando uma fé robusta. São estes que vão vencer nesse tempo, irmãos. Nós não temos para frente só um ano para vencer, não. Nós temos uma vida que se inicia, ciclos que se encerram. De 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto, e esse ano é um ano bissexto. Tudo tem um propósito de Deus, irmão. Vamos ficar ligados, porque tudo tem um propósito específico de Deus nessa terra. Esteja com seu coração atento, porque a trombeta vai tocar, e os que vão ouvir o toque da trombeta serão estes, com essa fé que sobreviveu a todos os ambientes e a todas as circunstâncias. Agora, para ter essa fé e para manter ela, eu entendo que é necessário pelo menos 3 princípios. O primeiro é a sensibilidade. Estou caminhando para o final. O primeiro é a sensibilidade. Sensibilidade é capacidade de estar aberto e receptivo para receber a orientação. Olhe bem. Sensibilidade espiritual. Eu gosto de falar de sensibilidade salientando o que não é sensibilidade. Quando alguém não é sensível, essa pessoa é insensível. A melhor demonstração, o melhor exemplo para insensibilidade é anestesia. Se alguém aqui já fez uma pequena, ou uma média, ou uma grande cirurgia, sabe o que é anestesia. Eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 8 anos de idade, um caroço na virilha, e eu precisava tomar anestesia geral. E aqui no Hospital das Clínicas, o doutor, a enfermeira, sei lá quem foi, me deu um balão para soprar e disse: 8 anos de idade, Renato, se você conseguir encher esse balão, você ganha um pirulito. E eu dei um sopro só no balão, não vi mais nada depois estava na mesa de operação. Eu fiquei insensível. Uma pessoa insensível, você bate, ela não sente. Está vendo o púlpito? Estou batendo nele, estou beliscando ele. Ele não sente porque não tem vida em si próprio. A nossa fé precisa ser uma fé que nos conduza para esse lugar de sensibilidade. Opa, eu estou entendendo, é Deus que está me falando isso. Estou entendendo. Tem muitas distrações na minha vida, mas eu estou focado aqui em ouvir a voz de Deus. E quando é que eu adquiro esta sensibilidade? Quando ela é desenvolvida na intimidade com Deus. Porque quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais sensível a sua voz, mais eu sei que é Ele que está a me dizer alguma coisa. Porque nós temos uma geração de muitas orelhas, mas de poucos ouvidos. Nós temos um povo que, infelizmente, muitas coisas têm contribuído para a sua surdez espiritual, emocional, sim. Essa geração de hoje, que tem conteúdo, que acha que conteúdo é formação. Vocês têm conteúdo. Tem o chá o quê? Chá PT, misericórdia. Chá o quê? Chat? Pois é. Esse dia um cunhado meu falou assim: ninguém precisa estudar mais. Vai tudo para esse chat aí. E, sabe, ninguém precisa estudar mais. O povo está achando que conteúdo está trazendo formação. Não está. Uma coisa é ser intelectual, outra coisa é ser sábio. É diferente. Sensibilidade, ela vai ser desenvolvida na intimidade. E a intimidade é uma caminhada com Deus. A gente adquire intimidade da noite para o dia? Não existe essa intimidade da noite para o dia. Aquilo que se pensa que é intimidade da noite para o dia, a gente chama de prostituição. Não existe. Intimidade é um caminho. Intimidade é uma estrada. Intimidade são horas a fio, são dias a fio, são circunstâncias a fio. E quanto mais a gente passa por dificuldades, mais a gente se torna íntimo da voz de Deus e mais a gente desenvolve essa intimidade. O que Jesus falou sobre isso? Quando você for orar, feche a porta, entre para o seu quarto. O Deus do quarto, o Deus do templo, o Deus que é adorado do templo, quer ser o Pai no quarto. Com
com este simbolismo de intimidade. Quem entra no seu quarto? Se você deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto, você já está errado. Qualquer pessoa não pode invadir a sua intimidade. Mas o Pai Celestial pode. E quanto mais você abre essas portas para Ele, mais Ele entra em você, mais a sua expectativa muda, mais a sua sensibilidade fica aguda. Olha para mim, tem coisa melhor do que conversar com alguém que tem sensibilidade espiritual? Não tem. Não tem. Você vê nos olhos. Você começa a conversar, a pessoa já coloca a mão no seu ombro. Vou orar com você agora. Você não falou muita coisa, mas pelo olhar você já entendeu, porque você está sensível, próximo de Deus. E eu vou te falar, irmão, muita gente está com o coração queimando nesses dias, porque o Senhor está se aproximando mais e mais do seu povo. Eu sinto que Deus está mais próximo do seu povo. Porque não é a tecnologia que vai nos afastar dele. Não são as distrações boas que vai nos afastar dele. A segunda coisa, o segundo princípio que eu acho importante para que a nossa fé continue robusta, é o amor à palavra de Deus. Diga comigo, amor à palavra de Deus. Salmo 117, versículo 97. Olha o que diz: ó, como eu amo a tua lei, nela medito o dia inteiro. Salmo 119, 105, esse você sabe. Lâmpada e luz é a tua palavra. Mateus 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse em João 8:51, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Em Hebreus 4:12 a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu preciso desenvolver esse princípio, amar a palavra. Isaías 48, seca-se a erva, caem as suas folhas, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse 12:11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Ame a palavra e aplauda ela. Concluo com o terceiro princípio que eu acho importante. O primeiro, sensibilidade. O segundo, amar a palavra. Para mim ter uma fé robusta, sensibilidade. Amar a palavra. E em terceiro lugar, simples, ser grato a Deus por todas as suas bênçãos. Ser grato ao Senhor, celebrando o seu nome em todas as circunstâncias. Ser grato a Deus, celebrando o seu nome em todas as circunstâncias. Irmãos, qual é a característica de um culto, de um crente que está entendendo esta palavra aqui? Essa característica está no Salmo 100. O salmista sabia que o nosso culto e a nossa celebração deveria ter uma característica. E qual é ela? Salmo 100, celebrai com... É porque se eu estou guardado com júbilo. Isso, olha ali, olha a mão levantada. Teu nome é Jeová, irás. Segure aí, olha, Salmo 100. Celebrai com júbilo. Diga comigo, a minha celebração precisa ser sempre com júbilo e com entusiasmo.
Até porque o nosso Deus é um Deus entusiasmado com a gente. Deus vibra com a gente aqui na terra, sabe? Deus vibra com a sua vida. Deus vibra com as suas conquistas. Deus vibra com você que tem um coração disposto, disponível e alegre. Deus vibra com um coração grato. Deus habita no meio dos louvores, principalmente com estes louvores de um coração grato. Celebrai com júbilo. Olha o Salmo 100, do versículo 1 ao versículo 5. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com... Eu tenho um desafio, segura. Eu tenho um desafio. Entrai diante de Deus com cântico, com canto. É cantarolar. Você não precisa do cantor cristão, você não precisa dessas músicas conhecidas. Você pode cantar um cântico novo. Pastor, como é um cântico novo? Não sei. Ele é novo? Quem aqui canta cântico novo? Não vou vender minhas composições, mas vou te falar, tá? Levanta as mãos. De vez em quando eu levanto as minhas mãos e aí começa a fluir. Tem uns que parecem com os que a gente já canta, mas aí a gente emenda umas palavrinhas nossas. Com um cântico novo, profetizo sobre a sua vida. 2024 será um ano de cânticos novos. Olha aqui, o Senhor descerá uma graça e nos batizará com uma graça de composição, para a gente compor. A despeito do problema, nós vamos compor. Semeando, nós vamos compor. Colhendo, nós vamos compor. Em guerra, nós vamos compor. Em vitória, nós iremos compor. Porque o Senhor nos dará essa graça neste ano. Eu quero terminar, olhe bem. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é e eterna a sua, e a sua verdade dura de geração em geração. O meu culto é assim. E o meu culto é assim. E a gente apresenta o nosso culto assim por causa desse salmo. Esse salmo também é maravilhoso. Eu pedi à equipe para projetar, e eu vou ler o Salmo 103 na versão TPT, que é uma versão americana. Paixão, tradução da paixão. Eu vou ler a partir do versículo. Já está no jeito? Quando tiver. Isso. A partir do versículo 2. A parte B do versículo 2, eu vou ler aí, e aí eu vou voltar para o versículo 1 para concluir a leitura. Vou ler de trás para frente. Fé robusta, sensibilidade, amor à palavra e coração grato. Quem tem o coração grato, o seu culto é baseado no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. E aí esse culto acontece por causa disso. Com todo o meu coração, com toda a minha vida, com o mais íntimo do meu ser, eu me curvo com admiração e amor diante de ti, ó Deus Santo. Você satisfaz todos os meus desejos com coisas boas. Você sobrecarregou minha vida para que eu voasse novamente com uma águia voadora no céu. Você me resgatou do inferno e salvou a minha vida. Você me coroou com amor e misericórdia. Você beijou o meu coração com perdão. Apesar de tudo que eu fiz, o Senhor me curou por dentro e por fora de todas as doenças. Como eu poderia esquecer? Como eu poderia esquecer os milagres de bondade que o Senhor, que você fez por mim? Como eu poderia esquecer?
Como eu poderia esquecer os milagres da bondade que você fez por mim? Olha isso. Essa é a declaração deste coração. Vou profetizar mais uma vez para a sua vida. Nós teremos guerra, mas não importa a guerra, importa como eu estou entrando nela. E eu entrarei nessa guerra com paz do meu coração. Eu serei um testemunho, eu serei uma mensagem pregada. Porque eu saio daqui com uma direção. A guerra não vai me vencer. As negativas da vida não vão me frustrar. E eu não vou ser abatido. Porque eu creio nesse Deus. Porque a minha confiança está nele. E eu pertenço àqueles do Salmo 125. Os que confiam no Senhor. A que povo você pertence? Qual o povo que você pertence? Você vai dizer, e vou falar para você, hein? A lágrima que você está derramando, a preocupação que você tem hoje é o último dia dessa preocupação. Profetizo sobre a sua vida. Se te perguntarem qual povo você pertence, eu pertenço àquele povo do Salmo 125, os que confiam no Senhor.